Já te chamo com todos esses lances que geraram também um verdadeiro tumulto no final do jogo, não foi, Natália? Ainda no gramado ali do Allianz Parque. A gente tá tentando entender, né? Porque a gente sabe como começa Zé Rafael e Nestor, mas depois... Depois o negócio vai embora. Bom, é o seguinte, eu já vou chamar então o Vinícius Nicoletti e o Edu Afonso. Os dois estão lá no Allianz Parque e vão contar pra gente o que aconteceu e se é que a confusão já parou também. Edu, vou começar por você, tá? Tem sido quente, claro, os bastidores aí também no Allianz Parque, nos jogos entre Palmeiras e São Paulo, e hoje não foi diferente. O ambiente já tá mais calmo por aí? Tudo bem, Bruno? Como é que você está? Muito boa noite a você, boa noite a todos os comentaristas e ao fã de esportes. Está bem mais calmo. Há uma expectativa muito grande aqui do lado do São Paulo por duas informações. A do Patrick Lanza, o que eu já tenho. O Patrick saiu para o hospital Albert Einstein, na região do Morumbi. Estava consciente na ambulância, mas teve a parte esquerda do corpo afetada pela chicotada que deu com a cabeça no gramado. Então foi isso que chamou a atenção dos jogadores em volta e ele perdeu a consciência e rapidamente a ambulância e os médicos dos dois clubes fizeram esse atendimento. Então eu estou aguardando que a assessoria do São Paulo compareça aqui e nos traga notícias que tomara que sejam boas, ótimas em relação ao Patrick Lanza. E também do Ferreirinha, que saiu com 7 minutos, se contundiu com 5 minutos, coxa direita. Ele até tentou permanecer, jogou mais meio minuto, não aguentou, pediu substituição. O problema nem é para hoje, é para quinta-feira contra o Nacional. Ferreirinha, peça fundamental dentro do esquema do técnico Zubeldia para a Copa Libertadores da América. O clima está mais tranquilo, mas o que eu consegui notar da minha posição, que é lá em cima na tribuna, foi que toda esta confusão começou quando um gandula do Palmeiras atira uma bola no gramado. Não sei se chateado com o fato do Luciano já ter comemorado daquela forma o gol, ele que tomou cartão amarelo e depois foi expulso por uma falta em cima do Felipe Anderson, mas essa bola tirada provoca a revolta dos jogadores do São Paulo. André Silva, no primeiro momento, muito nervoso com o bandeirinha, foi para cima, foi contido e depois, na sequência, houve uma discussão muito forte, quase vias de fato, entre o Nestor e o Zé Rafael. E ali a segurança precisou intervir para evitar que os dois jogadores chegassem à pancadaria, a socos. E essa confusão se prolongou na saída do gandula pro vestiário, no corredor. E aí eu não tenho essa informação, ainda não vi nenhuma imagem o que aconteceu. Porque rapidamente muitos seguranças foram chamados para esse local de descida da escada para os vestiários, quando o gandula estava saindo escoltado por alguns seguranças do Palmeiras. Então terminou de uma forma muito, muito tumultuada. O clássico foi um jogo extremamente... Eu esperava um jogo tranquilo, os dois times com a cabeça na Libertadores, São Paulo poupando muita gente, Palmeiras nem tanto. O jogo pegou no primeiro tempo pelo futebol, o Rafael se destacou e no segundo tempo, depois do gol do Palmeiras, foi um jogo de várias alternativas, parecia a decisão do Campeonato Brasileiro e só valia uma posição no G4 que ficou com o Palmeiras. Então eu estou por aqui na Zona Mista, não tem coletiva do Zubeldia, quem vai falar é o Maxi Cubeiras, depois a gente vai recuperar essa coletiva. Eu estou aqui na expectativa das principais informações. Patrick Lanza, que está no Einstein, e Ferreirinha para o jogo de quinta-feira contra o Nacional pela Copa Libertadores, Bruno. O Edu comentava, a gente estava vendo as imagens ali, a gente vai colocar de novo, enquanto eu chamo também, claro, o Vinícius Nicoletti, das imagens ali da confusão ainda, o início da confusão aquilo, né, Pascoal? Ainda ali em campo, principalmente com o Zé Rafael, com o Nestor, com gandulas, com os seguranças. Vinícius, como é que começou, como é que terminou, se é que já terminou, hein? Felizmente já terminou, pelo menos que a gente acompanhou ali, né, Bruno? Um abraço para você, para todos os companheiros, fã de esportes. Pois é, começou exatamente essa provocação do gandula, o Edu descreveu bem, a gente não sabe se é pelo resultado, que o gol saiu no último minuto, né? Ou pela provocação até do Luciano na comemoração do gol, mas o gandula provocou e aí alguns jogadores do São Paulo ficaram revoltados. O que aconteceu aí, se acompanhando as imagens, muitos seguranças do Palmeiras entraram em campo para proteger até o gandula e os jogadores do Palmeiras. Então o clima esquentou por isso, os jogadores do São Paulo queriam reagir, mas enfrentaram ali uma barreira de seguranças e isso inibiu a provocação dos dois times. Mas a confusão foi saindo e foi arrastando vestiário adentro. Agora está muito tranquilo por aqui. Passou agora há pouco um segurança, até perguntei para ele, falou, daqui a pouco a gente vai saber melhor os detalhes. Mas foi isso, foi um final do jogo bastante quente por aqui. O Palmeiras, ao contrário do São Paulo, que vocês acompanharam as informações com o Edu, não teve ninguém machucado. O Palmeiras entrou com o que tinha de melhor
mas com muitas mudanças em relação ao time que enfrentou o Botafogo na quarta-feira. 6 mudanças na equipe. Não tinha o Murilo, que está suspenso, e o técnico Abel Ferreira também mexeu no esquema, abriu mão do esquema com 3 zagueiros, colocou 3 atacantes lá na frente, com o Estevão voltando a ser o titular. Do outro lado, o Lázaro também, que fez o gol anulado, também foi titular. Então, muitas mudanças no time do Palmeiras, Bruno, e a sensação que fica, o Palmeiras voltou a jogar bem, né? Deixou toda essa sensação, principalmente com a vitória no gol no último minuto. E depois dessa sensação, é provável que o técnico Abel Ferreira também mexa bastante na equipe para o segundo jogo contra o Botafogo, que, claro, é um dos objetivos do Palmeiras, e a gente pode ver um time mais parecido com esse do Clássico do que foi no primeiro jogo contra o Botafogo na próxima quarta-feira, onde o Palmeiras joga a sua sorte na Libertadores. É bom lembrar que precisa de 2 gols de diferença. Se vencer por 1 gol de diferença, leva para os pênaltis. A grande força do Palmeiras ainda é o Allianz Parque. Nessa temporada, 18 jogos, o Palmeiras chegou, agora 19 com esse, chegou à 16ª vitória no Allianz Parque, empatou 2 e só perdeu um jogo para o Vitória nessa temporada. Então o time é muito forte aqui no Allianz Parque, o estádio vai estar lotado e é nisso que os palmeirenses confiam para chegar a mais uma classificação às quartas de final da Copa Conmebol Libertadores. Bruno, daqui a pouquinho a gente volta então aqui da zona mista para ouvir os personagens, quem sabe também o artilheiro do jogo, o Flaco Lopes, que chegou a 18 gols nessa temporada, 7 pelo Campeonato Brasileiro. Bruno. Bom, Vinícius, então eu ia te perguntar se as entrevistas estavam confirmadas, então, né, tá tudo organizado para que sim, para que as entrevistas aconteçam, e o Vinícius vai voltar de lá do Allianz Parque já já. Já vou chamar a Renata Ruel aqui conosco. O que essa mulher é pressionada na redação, hein, Zé Elias? Não é, Natália? É. Foi, não foi, tal. Daquele jeito, hein, Renata? A gente gritando de um lado, a gente gritando do outro, e perguntando e questionando, e agora a Renata vai tentar esclarecer tudo o que aconteceu lá no Allianz pra gente. Porque a gente tá vendo que a confusão, acho que... bom, na verdade, Renata, eu acho que o ambiente começa a ficar mais quente ainda no final do primeiro tempo com a expulsão do João Martins. Sim. Ali é o primeiro, não é? A primeira faísca ali. No cartão amarelo do Vitor Reis. Quando o Vitor Reis recebe o cartão amarelo, aí começa primeiro bate-boca. Né? Toma cartão amarelo o treinador do Palmeiras, o Abel, e aí o João se levanta e vai reclamar com o árbitro, toma amarelo e toma vermelho. Não foi reclamar, né, Pascoal? Ele partiu pra cima do Klaus. Depois do vermelho ele foi pra cima, nariz com nariz ali, foi feia a coisa, foi brabo o negócio. E aí a gente tem os principais lances do segundo tempo, os lances discutidos, Renata, e acho que começa com o cartão amarelo do Luciano. Boa noite, tudo bem? Tá tranquila? Boa noite, Bruno, Zé, Pascoal, Nath, fã de esporte. A confusão na redação é quase igual, viu, gente? Vocês não têm noção o que é aquilo ali no momento do jogo. Mas, realmente, a gente até brincou antes do jogo, falando assim, são jogos de peso hoje, mas que pode perder um pouco do peso em função da Libertadores no meio de semana. E aí você percebe que não, né? Que os times realmente entraram e, assim, a confusão, o clima, a temperatura foi lá em cima. E aí com algumas polêmicas, sem dúvidas, num jogo difícil de se controlar. E a gente vê isso pelo final. E até começando pelo final, Bruno, que vocês estavam agora falando, o Edu falando... da confusão ali, a gente vendo as imagens, é interessante a gente falar que o Klaus permanece no campo de jogo com a equipe de arbitragem, eles ficam olhando tudo. Quando todos vão para o túnel, tem uma imagem do Klaus indo no VAR. Olha lá. Tá, aqui você tem. Olha, a gente tá vendo com o Gandula, né? Aí é o início da confusão, Bruno. Foi esse mesmo Gandula que xingou o Luciano na hora do gol. Na hora que o Luciano... Parece o Michel Araújo ali com ele, né? E o Richard Rios tá tirando o Gandula da confusão. Chega ali o Vitor Reis, parece, também. O Estevão. Estevão, Vitor Reis. E o pessoal tá tirando. Vem alguém ali, eu não sei se ele é talvez delegado da partida, alguém da organização, que tira o Gandula de perto. Aqui e os jogadores do São Paulo... Perassi, que é realmente... Ele faz parte da arbitragem. E aí tem os jogadores do São Paulo indo, e aí chegaram os seguranças do Palmeiras. O Rafinha tá ali também, tá o preparador de goleiros do Palmeiras. Daqui a pouco vai virar bagunça, por quê? Porque o Zé Rafael perde a paciência com o Nestor. Olha lá, o Zé Rafael vai perder a paciência com o Nestor ali. E aí é que começa outra confusão.
né? E se estende até a descida pro vestiário. Aí vai aquele arrastão. Tá ali, ó, o Zé Rafael com isso, né, Pascoal? O Zé Rafael e o Nestor, isso. E o Nestor, olha lá. Aí começa tudo de novo, olha lá, o Zé Rafael e o Nestor. E aí vira uma grande confusão, os seguranças do São Paulo, os seguranças do Palmeiras tentam intervir ali, mas eles não conseguem. Repare que o dirigente de futebol do Palmeiras está ali, ó. Olha ele ali. Aqui, o Anderson Barros, O Anderson né? Barros está ali, bem atrás. E aí o Zé Elias, força do hábito. Aí o Zé Rafael vai atrás do Nestor e ele quer pegar o Nestor. E o Rafinha está fazendo a proteção ali para o Nestor, para não deixar o Nestor. E segurança de um time, segurança o Caio do outro. Paulista ali embaixo também. Uma confusão. E o Caio Paulista que jogou com eles, né? O ano passado, está ali também batendo boca, uma confusão. Quem disse que São Paulo e Palmeiras pode botar time em reserva? Quem disse que São Paulo e Palmeiras não tem essa pressão se equivoca completamente. São Paulo e Palmeiras, só nesse ano, foram 4 partidas, com 3 empates e 1 vitória do Palmeiras, essa conseguida hoje, né? Dessa maneira. O Palmeiras não queria ficar fora dos 4 primeiros colocados, de maneira nenhuma. Por quê? Por isso que botou quase o time inteiro para jogar. Por quê? Porque se o Palmeiras perder a possibilidade de classificação na quarta-feira na Libertadores da América, só vai restar para o Palmeiras o Campeonato Brasileiro. E se ele estiver muito distante dos líderes do campeonato, não vai ter também Campeonato Brasileiro. Então tinha que pontuar, tinha que vencer na partida de hoje. E eu entendo a tensão, eu entendo esse ambiente tenso do jogo exatamente pelas colocações. Saiu da Copa do Brasil, perdeu a primeira da Libertadores, cria obrigação no Campeonato Brasileiro e cria uma segunda obrigação. Passar na Libertadores contra o Botafogo. Mas eu acho que no meio mais de do que semana. a tensão, na verdade, eu entendo, Pascoal, mas a tensão até a comemoração do gol não tem essa tensão. Não. O negócio explode quando tem a comemoração do gol. E quando o Gandula vai e joga a bola no banco do São Paulo, e provavelmente ele deve ter falado alguma coisa. Ou ele jogou a bola no banco, foi isso, Zé? Pelo menos os relatos foi que ele jogou a bola no banco do São Paulo, foi que o Nicolete falou ali, o Edu também. E o Edu, tá. E deve ter falado alguma coisa. E esse mesmo Gandula, pelo menos pelas imagens, que foi o que xingou o Luciano na hora do gol. Que ele falou assim, faz isso não, começou a xingar. E aí depois tem as desavenças que tem dentro do campo. Cada um tem uma guardada. Isso aí é coisa do... É histórico entre eles, é do jogo. Alguma palavrinha, alguma entradinha que nesses jogos, nesses últimos confrontos, ele fica guardado ali. Na hora que tem um estupim desse, aí você vai, cadê ele? Cadê ele? Aí você vai atrás da confusão para resolver o que você não conseguiu resolver no jogo. Estou falando que é natural isso na cabeça dos jogadores. O ambiente quente ali. O ambiente tem uma rivalidade, tem às vezes essas trocações de frases que não são muito legais, tem os embates no campo, que sempre tem o lado psicológico, né? Que você me acerta uma, eu vou te acertar depois, tem essa guerra psicológica. E quando tem uma confusão dessa aí, a primeira coisa que você vai fazer é procurar o cara que está marcado na sua cabeça. Repare, Bruno, que depois, quando o Gandula é retirado da confusão, agora já não tem mais Gandula. Agora não tem mais. O Gandula já foi retirado, ele está saindo. E o Nestor está de costas pro Zé quando o Zé empurra, né? E aí começa uma outra confusão. Aí já é uma segunda, vê o Gomes vai pedir lá pro segurança aí para proteger o Gandula na saída. Saindo, né? Para proteger o Gandula na saída, porque o túnel é único, né? Eles saem pelo mesmo túnel. E aí para evitar esse tipo, o São Paulo e Palmeiras têm sido tenso nos últimos tempos. Tem. Ô, Rê, em cima você destacou que o Klaus ele ficou ali de longe, certo? Olhando toda essa confusão. Exatamente. A partir... qual que é o procedimento dele agora? Ele e o que olhou, pode acontecer? ele verificou, ele não tem como entrar nessa confusão generalizada aí, tentar parar, ele tenta anotar, né? Gravar quem teve alguma ação ou não para relatar depois. Mas é interessante que, após o término da partida, quando eles já foram para o vestiário, tem uma imagem do Klaus, quando você fica assistindo, né, a continuidade de tudo isso, você vê o Klaus indo no VAR. E aí o VAR mostrando as imagens para o Klaus, que ele não viu, não é nem no campo, é no vestiário. Porque como a arbitragem estava no campo e os times entraram para o vestiário, você tem a imagem do VAR ali no campo, mostrando para o Klaus as imagens do vestiário. E tudo isso vai ser relatado. Provavelmente é uma súmula que vai demorar um bom tempo, porque tem muita coisa para relatar. Então, a gente vai ter aí uma demora para sair essa súmula, mas ele vai relatar. O árbitro, né, o Klaus, no caso, ele não tem como expulsar os jogadores no vestiário.
mas ele tem como relatar o que aconteceu no vestiário ali naquelas imediações, justamente junto com as imagens que o VAR cedeu. E aí se ele relatar caso de Zé Rafael, de Nestor, tudo isso, eles provavelmente serão julgados e aí serão punidos. E em cima do estádio pode acontecer alguma coisa no sentido de confusão, não sei, no vestiário, o Gandula também, Tiraram né? coisas também, né? Exato. Tem um sapato até, né? Falaram que foi arremessado. Se ele relatar que foi um Gandula que começou a confusão, isso pode ter uma punição? Isso, então, e provavelmente ele vai relatar a atitude do Gandula, até porque ele tem como, né, excluir o Gandula de um jogo. Ali o jogo já tinha terminado, mas a arbitragem, ela fica com os documentos dos Gandulas. Então, quando você tem o documento na posse, é justamente para isso. Para você, se alguém cometeu alguma coisa ali que é para ser excluído, alguma coisa que não condiz com a partida, com a regra, ele vai ser relatado. E essa questão também de tacarem coisas no campo pode gerar uma punição ou uma multa para o Palmeiras. Ô, Rê, vamos ver os lances? Vamos. Porque talvez a confusão ali com o Gandula, ou talvez não, né, Zé? A confusão com o Gandula, ela começa... Foi estupim, né? E ela começa no momento do gol do São Paulo, certo? O Luciano, então, ele entra em campo, né? O São Paulo faz 2 substituições, coloca o Luciano, coloca o Lucas e consegue empatar a partida. Aí ele comemora como comemorou na Neoquímica Arena, não foi, Natália? Chutou a bandeirinha, mandou a torcida calar a boca. E levou cartão amarelo. Mostra aí pra gente. E aí essa é a questão. O primeiro cartão amarelo do Luciano, que foi expulso no final do jogo, é justamente quando ele faz o gol, vai comemorar o gol, e aí na comemoração ele chuta a bandeirinha de escanteio. Esse é o primeiro cartão amarelo do Luciano, e aí você, querendo ou não querendo, assim como foi na Neoquímica Arena, você já esquenta a temperatura do jogo aí, ó. A gente vai ver agora. A ação. E ele achou que até a sensação que dá na hora de reiniciar o jogo, que provavelmente ele achou que ia passar ileso, que não ia levar o cartão amarelo, que a hora que o Klaus mostra o cartão, ele vira. Não, ele sabe que vai tomar o cartão amarelo. Mas ele sabe que vai tomar porque ele já sabe tudo que criou em cima. Ele pode não concordar, mas ele Sim, sabe que vai tomar. Sim. E aí é o segundo amarelo. E aí é uma falta que o jogador do Palmeiras ia entrar na área sozinho, apesar da defesa estar lá postado, ó, se passa por ele, e aí ele só vai no corpo do adversário. E é uma falta para segundo amarelo no caso. É o Felipe Anderson que fez. É o Felipe Anderson. Vamos ver se por essa imagem dá pra gente notar alguma reação do Gandula, né? Tá muito longe, claro, não é aquela de frente que o Zé destacou que tem na transmissão, onde a gente vê que ele tá indo mandando a torcida calar a boca, chuta a bandeirinha e o Gandula tá bem na frente dele. A gente vê que o Gandula fala alguma coisa pra ele, né? Daí não dá pra ver, né? Por essa imagem não dá pra ver, mas na transmissão dá pra ver, né? dá pra ver que tem ali uma... Não sei se ele tá xingando, se ele tá cobrando, mas alguma coisa ele fala. O que é que vocês acharam desse cartão? O cartão é justo, Renato? Pela regra, sim. Tá na regra. Ele já tinha tomado um cartão assim na Neoquímica Arena. Eu posso concordar ou não com a regra. Né? E aí você tem que falar para trocar as bandeirinhas, não colocar mais o símbolo do time, o cara comemora como quer. Agora, tá na regra, ele já tinha tomado um cartão e tomou o segundo porque não sabe marcar. Eu acho que é uma deselegância você... Mesmo o jogador o Veiga também comemora assim, no Allianz Parque. Na própria bandeira. Eu acho uma deselegância. Deselegância. Você não precisa chutar bandeirinha para comemorar um gol. Tem milhões de formas de você comemorar um gol. É claro que na hora do gol você tem que extravasar, mas é deselegante você chutar a bandeirinha. Isso começa não nesse cartão amarelo do Luciano que recebeu na Neoquímica Arena, nesse jogo. Sim. Começa numa confusão do Luciano na Neoquímica Arena há 1 ano ou há 2 anos que ele chuta também a bandeirinha. E aí virou uma briga generalizada. Começa ele brigando com o Gandula e vai terminar com o time do Corinthians. Vocês estão lembrados disso? Ou só eu me lembro? Não, é verdade. Então começa com essa isso é deselegante. Falta de cortesia. Chutar. Mesmo, mas no Morumbi eu faço com a bandeirinha do São Paulo. Deselegante. Não faça isso. É o escudo do seu clube. Esse clube está te pagando. Então vou na arena do adversário e vou chutar a bandeirinha. Deselegante, desnecessário, não precisa. Comemora de outra forma. Sai correndo, abraça os companheiros, vai no banco, comemora. Chutar, eu não gosto.
É apenas a minha visão. Eu não gosto desse tipo de atitude porque acho muito deselegante, falta de cortesia, absolutamente desnecessário comemorar assim. O que você acha, Zé? O Pascoal está sendo elegante. Né? Eu acho falta de inteligência, para não falar outra coisa. Falta de inteligência, porque se você já fez isso, já tomou o cartão amarelo, por que você vai fazer de novo? No primeiro tempo, né, Zé? No primeiro você entra, ele tinha acabado de entrar, ele e o Lucas. Eu acho que, como eu falei, não sei se foi o segundo toque na bola que ele deu, ele vai lá, faz o gol. Mas, Zé, você não acha que o Luciano faz isso para ganhar a torcida de São Paulo? Sim, mas para ganhar, que custo? Dá fama de ser o provocador, Sim, mas de ser... provocador e ele não vai jogar no próximo jogo, vai prejudicar a equipe de São Paulo, porque ele é bom jogador e a maior prova disso é que ele entra no campo e se não sai o gol do Flaco no final, o Luciano hoje seria o herói da torcida de São Paulo, mesmo sendo expulso. Mas não é porque você faz coisa errada que você tem que ser... Eu concordo com você. Senão a gente vai banalizar coisas erradas. Eu acho que Um outro exemplo, igual quando o Veiga bateu no Garro, lembra? Sim. Palmeiras e Corinthians, Errado. Prejudicou o Palmeiras, mas a torcida do Palmeiras adorou. Prejudicou o São Paulo, mas a torcida do São Paulo adora que ele faz isso. Mas e o treinador? Você acha que o treinador vai ficar feliz por isso? Bom, se bem que o seu ele dia também não tem tá muita fora, moral pra falar, né? Não, mas assim, eu não acho que como jogador é ruim pro próprio jogador. Né? Porque essa mesma torcida que te idolatra hoje é a mesma torcida que vai quebrar o teu carro, que vai te ameaçar quando você não tiver uma boa sequência, é a mesma torcida que vai enfiar o dedo na sua cara e vai te ameaçar, é a mesma torcida que te coloca no céu, mas ao mesmo tempo, quando você não joga mal, vai entrar nas redes sociais dos seus filhos, da sua esposa. Sexta-feira a torcida do São Paulo estava reclamando da atuação do Luciano no Uruguai, não estava? É esse tipo de situação. Apagado. Eu acho que, Bruno, o mal do jogador de futebol é que é o seguinte, ele acha que o futebol dura para sempre. O mal do jogador de futebol é que ele acha que ele vai ser jogador de futebol o resto da vida. E esse é o grande problema, porque o que ele está fazendo aqui, daqui 10 anos, vai ser esquecido. Daqui 5 anos, as pessoas esquecem. Se ele for para um outro clube, Luciano, legal, tal. Mas ninguém vai lembrar que ele chutava a bandeira. 4, 5, 6, 10 pessoas. Mas num todo mundo vai esquecer. Por quê? Porque outros jogadores surgirão e tomarão o lugar dele. Então, assim, a vida ela é cíclica. Essa é uma frase que eu aprendi com a minha esposa 20 anos atrás. E todos os dias eu aprendo e é verdade. E convivendo com o senhor que está aqui do meu lado, né, quando eu comecei a trabalhar como comentarista, eu aprendo ainda mais. É assim, a vida passa, o jogador de futebol passa. O único que permanece é o clube. Né? A paixão do torcedor é o clube. Então, assim, muitas vezes eu entendo o torcedor, porque nesse mundo de rede social, né, de redes sociais que você precisa fazer um agrado, uma moral com o torcedor e o caramba e tal. Nada, porque se ele fizesse o gol hoje e fosse para o banco do São Paulo, abraçasse todo mundo, soco no ar, ou fizesse algo, você acha que ele não ganharia a torcida do São Paulo também? Eu acho que sim. A mesma coisa. Ele não seria expulso, porque o segundo amarelo... Só uma coisa. O que a regra explica, por que ela determina cartão nesse lance? Porque ela entende como falta de respeito, entendeu? Como você está praticando alguma coisa que você pode até instigar o adversário, falta de respeito. Então, você entra nessa questão de provocação, de tudo isso. Quando você tem uma provocação desse tipo, a regra fala que é cartão amarelo. Então, a gente concorda com a regra, gente? Não, a regra está aí e está sendo aplicada, ponto. Você concorda com a regra? E ele sabe disso. Eu acho assim, eu entendo quando o Pascoal fala da deselegância, porque você está ali, você está agindo de uma forma que, de fato, instiga a briga, instiga um reclamando, um querendo dar dedo na cara do outro. Natália, infelizmente, as cenas do final do jogo explicam a regra. Exatamente, então esse é o ponto, acho que esse é o ponto. Vou falar até mais, hein, que é uma coisa que eu não gosto, que eu acho que eu sou voz única aqui, mas é a realidade. Tem um mundo ideal e um mundo real. Sim. O mundo real... Infelizmente, se tivesse torcida do São Paulo hoje no Allianz Parque, ia ter gente morta. Exatamente. Infelizmente. Estou defendendo a torcida única? Não estou defendendo. Mas é o mundo que eu vivo. Mas é o que você fala, do mundo real e o mundo que a gente idealiza. Obrigado, Zé. E o mundo que a gente idealiza. Não Infelizmente, tem jeito. gente, a gente não tem educação, a gente não tem segurança, a gente não tem nada. Então, qualquer coisa que seria uma coisa do jogo, até uma provocação esportiva, que poderia ser tratado como algo, eu mandei você ficar em silêncio, outro também mandou e terminou aí, terminaria em morte aqui. Exatamente. Então, esse é o ponto. Por isso que vai se limando cada vez mais, vai colocando cada vez mais ali uma régua muito fina, uma linha muito tênue, porque ninguém se comporta.
O que o Gandula tem a ver de ir lá, O botar Gandula não dedo, tá lá pra xingar? isso, mas pra responder nada, pra jogar bola em lugar nenhum. Provavelmente esse mesmo Gandula foi o Gandula que, se vocês pegarem a imagem da transmissão, vocês vão ver que é um rapaz de barba, né? Foi o mesmo Gandula que deve ter jogado lá, porque as imagens são Pelo menos próximas. ele tá no mesmo local Sim. ali do campo, né, Zé? O que deve ter acontecido? Fez o gol, perdeu, ele foi lá e jogou a bola em provocação, em resposta à provocação do Luciano. Provavelmente é isso, porque o ambiente do futebol é isso. Você faz aqui, espera que quando chegar eu vou ter a minha oportunidade. E é assim que acontece. Esse é o grande problema. Esse é um ponto, né? A gente está com novas imagens, imagens de baixo. Em resumo, da transmissão, né? Em resumo, é isso. Os 2 cartões foram muito bem aplicados. O Luciano ainda questiona alguma coisa, mas foram muito bem aplicados. E ele é rescindente na questão. E do mesmo jeito que o Klaus deu o cartão ali pro Luciano, ele já poderia, naquele momento, eu não sei se ele viu, se o auxiliar viu, mas já poderia ali também até ter expulsado o Gandula, não é, Sem Renato? dúvida, sem dúvida. Se alguém viu a atitude do Gandula ali, o Klaus já poderia ter tomado uma atitude ali e ter expulsado. Na verdade, a gente usa o termo exclusão, né? Porque você expulsa, aplica cartão vermelho para quem está na súmula. Então, Gandula, no caso, ele não está na súmula do jogo, mas ele faz parte do ambiente. Então, ele seria excluído e seria relatado. E se alguém tivesse percebido, poderia sim. E ali no meio da briga, o dirigente do São Paulo, tem 2 dirigentes do São Paulo em campo. Um dirigente do São Paulo está trocando socos e empurrões ali dentro, no meio daquela confusão toda ali, no meio disso aí, isso e tudo. Eu acho absolutamente lamentável. O Rei, Na várzea já não tem mais isso, você sabia? Não tem, né, Pascoal? Na várzea não tem mais isso. Na várzea não tem mais isso. Ô, Rê, antes da gente ver os outros lances, aí a gente tá vendo essa imagem, vamos tirar até aqui o nosso GC, aí ali dentro do vestiário, quer dizer, se estendeu pra lá, né, Natália? Hein, Rê? A gente tá vendo aí. Eles descem juntos, né? Eles descem juntos. O túnel único. É um E túnel essa único. é as imagens que eu falei que o Klaus também teve acesso depois pelo VAR. Entendeu? Ele também teve acesso das imagens do que aconteceu aqui para depois poder relatar. E vamos lá. Acho que tem lá ele no VAR. Aí, ó, ele olhando no VAR, tá vendo? Começa por algumas tomadas de decisões que vão irritando ali da arbitragem, que vão irritando os treinadores, os jogadores. Isso vai esquentando o clima, não se sabe levar o jogo de uma forma em que todo mundo entre num acordo, não dá. E aí entra de novo a questão do mundo real e o mundo ideal. Então isso vai tudo minando, vai contaminando. E aí acabou nessas cenas lamentáveis, é lamentável. Ô, Rê, no seu olhar aí, o que você imagina, quem que... Olha, tem um empurra-empurra ali ainda, hein? Tem uma briga generalizada. E tem mesmo, hein, Pascoal? Isso não é empurra-empurra, não. Isso é rabo de arraia, tesoura voadora, direto e cruzado. Ali teve de tudo. Como diz o Vanderlei Nogueira, teve pernada, hein, Pascoal? Teve pernada também. Teve de tudo. Ali no túnel foi onde o filho chorou e a mãe não viu o que aconteceu. Porque ali aconteceu... Ô Zé, você sabe contar uma história pra você? Tinha um árbitro antigamente que ele gritava assim no túnel. Porque no Pacaembu são três saídas, né? A do árbitro, a do time aqui, a do time visitante e principal time e do da time aqui. Então, tinha um árbitro que ele falava assim, árbitro de Piracicaba. Ele gritava assim, ô Zé... Isso ninguém me contou, eu ouvi. Ô Zé, você tá aí? Ele falava, já tem amarelo. Antes? Não subiram ainda. Antes do jogo, Não Zé. subiram ainda. É hoje que eu te expulso. Ele falava assim. Se fosse assim hoje, aí iam falar pro Zubeldia, pro Abel, pro... Só aproveitando, né, que tem a confusão. o Nicolete lá. Tá, rapidinho, só aproveitando, mas queria mandar um abraço pro meu querido amigo Faleiro, que foi o preparador físico do Santos na época, 2004, 2005. Por que disso? Coincidência ou não, nós jogamos contra o Defensor e no final do jogo saiu uma confusão. E ele tomou uma rasteirinha, um negocinho, ficou rodando assim no ar, assim, ó. E aí veio o Castelão, nosso segurança, e deu uma abafada no negócio.